Hoje vamos fazer as malas e viajar para Moçambique. Aqui vamos conhecer o arquiteto da Unidade Nacional de Moçambique. É assim como ele é carinhosamente tratado. Eduardo Chivambo Mondlane foi um dos fundadores e primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, a organização que lutou pela independência de Moçambique do domínio colonial português. O dia da sua morte, assassinado por uma encomenda-bomba, é celebrado em Moçambique como Dia dos Heróis Moçambicanos. Olá, seja bem-vindo ao África Sem Máscara. Se é a sua primeira vez a nos assistir, saiba que somos um canal dedicado a contos de histórias e fatos africanos. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e certifique-se de ativar o sino de notificações para ser avisado sempre que lançarmos um novo vídeo. Eduardo Chivambo Mondlane, filho de um chefe tradicional, Eduardo Mondlane estudou inicialmente numa missão presbiteriana suíça próxima de Manjacaze, mas viria a terminar os seus estudos secundários numa escola da mesma igreja na África do Sul. Após ter sido expulso, na sequência da subida ao poder do Partido Nacional, da Universidade de Witwatersrand, onde cursava antropologia e sociologia, seguiu estudos, usufruindo de uma bolsa, na Universidade de Lisboa. Aí conheceu outros estudantes que viriam a ser os líderes dos movimentos nacionalistas e anticoloniais de vários países africanos, como Amílcar Cabral e Agostinho Neto. Terminaria os estudos nos Estados Unidos, frequentando o Oberlin College, Ohio, e a Northwestern University, Evanston, Illinois, e vindo a obter o doutoramento em Sociologia. Eduardo Chivambo Mondlane trabalhou para as Nações Unidas, no Departamento de Curadoria, como investigador dos acontecimentos que levavam à independência dos países africanos, e foi também professor de História e Sociologia na Universidade de Syracuse, em Nova York. Nessa altura, na década de 1950, Eduardo Mondlane teve contactos com Adriano Moreira, um ministro português que queria recrutá-lo para trabalhar na administração colonial. Eduardo Mondlane, por seu turno, tentou convencê-lo da necessidade de Portugal seguir o caminho dos restantes países, que estavam a dar independência às suas colônias africanas. Eduardo Chivambo Mondlane, em 1961, visitou Moçambique a convite da missão suíça e teve contactos com vários nacionalistas, onde se convenceu de que as condições estavam criadas para o estabelecimento de um movimento de libertação. Por essa altura e independentemente, formaram-se 3 organizações com o mesmo objetivo: a UDENAMO, União Democrática Nacional de Moçambique, a MANU, Mozambique African National Union, a Maneira da Canu do Quênia e de tantas outras, e a UNAMI, União Nacional Africana para Moçambique Independente. Estas organizações tinham sede em países diferentes e uma base social e étnica também diferentes, mas Eduardo Mondlane tentou uni-las, o que conseguiu com o apoio do presidente da Tanzânia, Julius Nyerere. A Frelimo foi de facto criada na Tanzânia, com base naqueles 3 movimentos. Em 25 de junho de 1962, Eduardo Mondlane foi eleito seu primeiro presidente, com Urias Simango como vice-presidente. Nessa altura, Eduardo Mondlane já tinha chegado à conclusão de que não seria possível conseguir a independência de Moçambique sem uma guerra de libertação, mas era necessário desenhar uma estratégia e obter apoios para a levar a cabo, o que Eduardo Mondlane começou a fazer. Os primeiros guerrilheiros foram treinados na Argélia e, entre eles, contava-se Samora Machel, que o substituiria após a sua morte. Os seguintes foram já treinados na Tanzânia, onde a Frelimo organizou ainda uma escola secundária, o Instituto de Moçambique. A luta armada foi desencadeada em 25 de setembro de 1964, com o ataque de um pequeno número de guerrilheiros ao posto administrativo de Chai, na província de Cabo Delgado, a cerca de 100 quilômetros da fronteira com a Tanzânia. Para além das ações militares, a Frelimo organizou um sistema de comércio para apoiar as ações de guerrilha, e Lázaro Nkavandami, que tinha sido nomeado secretário provincial do movimento para aquela província, foi quem organizou esse sistema. Mais tarde, verificou-se que ele guardava os lucros para si e seus colaboradores e acabou por desertar em 1969, pouco depois da morte de Mondlane. Este não foi o único incidente que ensombrou os primeiros anos da Frelimo. Mateus Gwengueri,
um padre católico que tinha aliciado muitos jovens da sua província, Tete, e era professor do Instituto de Moçambique, insurgiu-se contra a política do movimento de enviar a maior parte dos jovens para a luta armada, em vez de os incentivar a continuar os estudos. Em março de 1968, verificou-se um motim, seguido pelo abandono quase maciço dos estudantes, que mais tarde se descobriu ter sido despoletado por Gwenger. Em maio, uma multidão de macondes invadiu os escritórios do movimento e assassinou um dos membros do Comitê Central, Mateus Sansão Mutemba. Exigiam a independência imediata de Cabo Delgado. Entretanto, Nkavandame tentou forçar a realização de um congresso do movimento na Tanzânia, mas o Comitê Central decidiu realizá-lo em Machede, nas zonas libertadas do Niassa, em julho de 1968. Nesse congresso, o segundo congresso da Frelimo, Eduardo Mondlane foi reeleito como presidente e Urias Simango como vice-presidente. Mas foi ainda criado um conselho executivo, que incluía a presidência e os chefes dos departamentos. O mais importante foi que o Congresso reafirmou a política definida de lutar pela independência total e completa de Moçambique, e não apenas de parte dela, como alguns membros do Movimento de Libertação de Moçambique. Eduardo Mondlane morreu em Dar es Salaam em 3 de fevereiro de 1969 ao abrir uma encomenda que continha uma bomba, na casa de uma ex-secretária sua, Betty King. Suspeita-se que a encomenda teria sido preparada em Lourenço Marques, pela PIDE, a Polícia Secreta Portuguesa. Mas como chegou às suas mãos, e por que foi ele a abri-la, nunca ficou esclarecido até a data. Eduardo Mondlane deixou viúva, Janet Mondlane, que foi a primeira diretora nacional de ação social de Moçambique independente e a primeira presidente do Conselho Nacional contra a SIDA, já nos anos 2000-2004, e 3 filhos. Mais importante, deixou um livro, Lutar por Moçambique, que só foi publicado alguns meses depois da sua morte, onde detalha como funcionava o sistema colonial em Moçambique e o que seria necessário para desenvolver o país. Apreciamos sua companhia. Se você amou explorar a África conosco, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal África Sem Máscara para mais conteúdo fascinante. Até o próximo vídeo!